Graças a Deus, né? São precisamente 22 horas, tem um oferecimento de Saborear Café, né? Já vamos ouvir aí a palavra de Deus nessa noite tão abençoada. Vamos ouvir a palavra de Deus com a pastora Elisângela, né? Que vai trazer aí para a nossa vida, para o nosso coração, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Pastora Elisângela, a paz do Senhor. Fique à vontade aí para expressar o que o Senhor Jesus Cristo colocar no seu coração nessa noite. A paz do Senhor, pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastor Edivan. Já desejo cumprimentar a todos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor, né? E nós vamos agora estar transmitindo a palavra de Deus para o teu coração, né? E eu creio que nessa noite Deus irá falar ao seu coração. Nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo de número 15, versículo a partir do versículo 11, né? Estamos aqui mais uma vez trazendo, né, a explicação de mais uma parábola que Jesus contou, né? E hoje estamos trazendo a parábola do filho pródigo, né? Essa parábola que é muito conhecida, as pessoas pregam bastante, né? Então nós vamos trazer uma explicação mais ampla para você nessa noite a respeito dessa parábola. Então essa parábola do filho pródigo encontra-se em Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11, né? E o término dela se dá no versículo de número 31. Mas nós vamos ler aqui alguns versículos e no decorrer da mensagem vamos acrescentando outros ainda. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo de número 15, versículo 11, diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Eu li até o versículo de número 23. Depois vamos estar lendo o restante dessa parábola. Então nós vemos aqui que mais uma vez Jesus conta uma parábola. Agora nós vemos que nesse capítulo 15 de Lucas,
Jesus traz a sequência de outras parábolas anteriormente a essa. Primeiro Jesus contou a parábola da ovelha perdida, depois a moeda perdida, a qual nós pregamos, né, na última quinta-feira, e agora a parábola do filho perdido, ou seja, a parábola do filho pródigo. Apenas nesse capítulo 15, Lucas registra 3 parábolas de Jesus. E nós vamos dizer a você o porquê Lucas resolveu colocar essas 3 parábolas em apenas um capítulo. Nós sabemos que aqui, nesse capítulo, Jesus estava expressando a sua divindade para pessoas pecadoras, para os publicanos. E nós vemos que em todo esse capítulo 15, os fariseus daquela época, eles questionavam a Jesus. Por isso que Lucas fez a sequência dessas parábolas, escreveu para que todos que pudessem ouvir essas parábolas chegar ao entendimento a respeito do amor de Deus, o amor de Deus para com o homem. Mas hoje nós queremos falar apenas da parábola do filho pródigo. O filho pródigo é mais uma das histórias mais contadas e recontadas da Bíblia. E nós vemos quantas pessoas, elas muitas vezes irmãos, outras pessoas, né, gostam muito de pregar a respeito dessa parábola. Mas nós vamos ver realmente o sentido dela, da forma que Jesus quis se expressar e por que Jesus falou a respeito dessa parábola. Né? E ela é muito conhecida, a parábola do filho pródigo. O texto do livro de Lucas 15, do versículo 11 ao 32, nos apresenta 2 personagens com comportamentos distintos, porém ambos levam o homem à perdição. Então nós vemos aqui, nessa parábola, fala a respeito do pai e dos 2 filhos. E nós vemos aqui que cada um daqueles filhos tinha um comportamento diferente. E nós vamos ver que realmente os 2 comportamentos levam a pessoa à perdição. Cada um agiu de uma forma diferente. E nenhum dos 2 ali agiram corretamente diante de Deus, diante daquele pai, né? Que nós estamos falando aqui, o pai da parábola. Nós vemos o imoral, representado pelo filho pródigo, que deixa o seu pai e parte para uma cidade distante, em busca de satisfazer os seus desejos carnais, e o moralista religioso, aqui representado pelo irmão mais velho, ou seja, aquele irmão certinho, mas que não tinha o mínimo conhecimento do amor do pai. Então nós vemos nessa parábola 2 comportamentos diferentes. Primeiro, o filho mais novo, ou seja, o filho pródigo, aquele que queria deixar, que deixou, que abandonou o seu lar, a casa do seu pai, para desfrutar das coisas mundanas, para desfrutar dos prazeres carnais. E nós vemos a figura do outro filho mais velho, aquele que podemos chamá-lo de moralista religioso, né? E que ele era o filho mais certinho, que estava sempre fazendo as coisas certas. Mas só que o irmão mais velho, aquele que era o certinho, ele não sabia, não tinha conhecimento do amor do seu pai. E nós vamos pregar nessa noite a respeito desses 2 irmãos, né? Na cultura judaica, na época de Jesus, a família era baseada no formato patriarcal. O que é isso, pastora Elisângela? O formato patriarcal. O pai possuía uma imagem muito forte na sociedade. O pai judeu era a figura do pai dono da fazenda, do pai patrão, aquele pai que é o senhor da família, né? E todas as decisões giravam em torno dele. Então nós vemos aqui que o pai patriarcal
era aquele que todas as decisões eram tomadas por ele, né? Ele não precisava pedir opinião a ninguém, porque Israel é uma cultura, tinha uma cultura machista, né? E nós vemos que tudo que acontecia numa casa tinha que ser decidido pelo patriarca, ou seja, pelo pai de família, né? E nenhum dos filhos ousaria questionar a sua autoridade, sob pena de ser deserdado. Então, aquele filho que criticasse a opinião do pai, ou que questionasse alguma coisa, ele correria o sério risco de ser deserdado, ser banido do seio da família e das suas heranças, né? Além de ser mal visto por toda a comunidade da vizinhança. Então nós vemos aqui, quando um filho ele questionava a opinião do pai naquela época, ele perderia a parte da sua herança, ele seria deserdado, expulsado daquele lar, né? E seria mal visto por toda a vizinhança ali próximo à sua casa. Todo mundo iria falar mal dele, que ele era um filho rebelde, que ele era um filho que não respeitava o seu pai, porque a cultura judaica batia forte no sentido de um pai patriarcal, que todas as decisões eram tomadas por aquele pai, né? E ainda assim, nós vemos aqui, Jesus em seus ensinamentos apresentava Deus como Pai Celestial. Isso ia de encontro à imagem do pai severo da cultura judaica, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores. E nós vemos aqui que no versículo de número 11, Jesus disse, um homem tinha 2 filhos, né? E nós vemos aqui nesse texto, a partir do capítulo 15, os versículos anteriores primeiro, Jesus ele falou esse exemplo para que os fariseus entendessem. Nós vemos aqui que no versículo de número, capítulo 15, versículo 2, olha bem o que diz. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Olha aí o porquê dessa parábola, 3 parábolas incluídas em apenas um capítulo. Porque os fariseus, quando via Jesus reunidos com os publicanos, com aquelas pessoas que eram afastadas da sociedade por causa das suas práticas, por causa dos seus pecados, eles começaram a interrogar. Esse homem não diz que é o Messias? Ele não diz que é o Filho de Deus? E por que ele se senta com pessoas de má índole? Por que ele se senta para comer? Olha aqui o que ele diz, ó, com pessoas de má fama e toma refeições com elas. Como é que ele diz que é o Messias e ele está entre essas pessoas? Mas eles não entendiam que Jesus estava ali entre eles para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho, para cumprir a sua missão. Porque Jesus, ele disse, lá em Lucas 19, está escrito que Jesus disse para Zaqueu, eu vim para buscar os que se haviam perdido. Jesus não veio para as pessoas que estavam ótimas de saúde espiritualmente, mas Jesus veio para aqueles que estavam em pecados, em erros e delitos, para os libertar. Então nós vemos aqui que, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, né? Então, por causa dessa crítica, Jesus começou a dizer e a explicar essa parábola e a falar nessa parábola, porque era da forma mais fácil e mais compreensível para que aquelas pessoas que estavam ali reunidas com Cristo entendessem o sentido da mensagem da salvação, né? Então nós vemos aqui, nós vamos trazer para você nessa noite algumas características do filho pródigo. A primeira característica que o filho pródigo apresenta é um roupante
de autodeterminação. Ou seja, agora ele quer ser o dono de sua vida, dono do seu destino. E nós vemos aqui que quando alguém quer ser dono do seu nariz, na palavra é mais compreensível nos nossos dias, ser dono da sua vida, dono do seu destino, Jesus mostrou o que acontece com esse tipo de pessoa. E hoje em dia não é diferente, meu prezado ouvinte, os irmãos que estão nos acompanhando a nossa live, não é diferente. Quantas pessoas que estão no erro, em seus delitos, e nós chegamos para aconselhar e dizemos: olha, fulano, para você alcançar a bênção de Deus na sua vida, a vitória de Deus, você precisa entrar pelo caminho e pela palavra de Deus. Aí a pessoa questiona e diz: não, eu sou dono da minha vida, eu mando no meu destino, o meu destino é traçado por mim, eu sou dono do meu nariz. Né? E isso, infelizmente, é uma péssima escolha. Né? Então Jesus, nós vemos a característica do filho pródigo, ele tem um roupante de autodeterminação. É aquela pessoa que acha que manda em si. Né? Agora ele quer ser o dono de sua vida, dono do seu destino, ele quer ter o poder de decidir o que fazer com a sua vida, da forma que lhe agradar, da maneira que lhe convier. Olha aí que coisa importante. E nós vemos que aquele jovem estava na sua casa, no seu lar, junto do seu pai que o protegia, que o guardava, tinha tudo para aquele jovem. Mas certo dia ele colocou na sua cabeça, na sua mente, de ser autodeterminante, de traçar o seu destino, de fazer o que queria da sua vida. E nós vemos que isso foi a pior escolha da vida daquele rapaz. E eu quero dizer para você nessa noite que está ouvindo o programa Voz Apostólica: será que você tem colocado na sua mente, tem guardado na sua mente e tem dito que vai autodeterminar a sua vida, que você manda na sua vida, que você pode decidir o que você quiser só por ser maior de idade? As consequências são terríveis, muito terríveis. E nós vamos ver o exemplo desse rapaz. Quer decidir com quem sair, aonde ir, a que horas voltar e se voltar para casa. Olha que coisa importante. E hoje em dia, meus prezados ouvintes, a juventude, os jovens de hoje são desse mesmo jeitinho. Por isso que Jesus trouxe o exemplo do filho pródigo, porque ele sabia que realmente ia servir para os nossos dias atuais. Quantos jovens dizem: eu sou de maior de idade, eu já completei 18 anos, na minha vida mando eu, faço o que eu quero, meu pai e minha mãe não mandam em mim, eu saio com quem quero, eu volto a hora que eu quero e saio na hora que eu quero, e se eu quiser eu volto, e se não quiser eu não volto de jeito nenhum. Quantos jovens estão dessa maneira? A mesma coisa que aconteceu com aquele jovem, com o filho pródigo, acontece nos dias de hoje, trazendo para o sentido literal dessa parábola. Então nós vemos aqui, é o tipo: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero com a minha vida. Muitas pessoas ainda têm esse tipo de roupante. A segunda característica desse filho pródigo é a tentativa de se afastar ao máximo para um lugar onde os ecos da voz do pai não pudessem o constranger. Seu modo de viver dissoluto. Olha que coisa, que comentário tão importante. O que ele mais queria era se afastar de perto do seu pai. Olha que coisa terrível. Ele queria estar longe, porque perto do seu pai, o seu pai estava o corrigindo, o colocando no lugar certo, ensinando a verdade
ele. Mas ele queria estar num lugar bem afastado para nem ouvir a voz do seu pai. Olha aí, muitas pessoas têm esse mesmo tipo de roupante na sua vida. Ou seja, é uma maneira de usar, uma maneira de viver. Quantas pessoas vivem dessa forma? Que quanto mais distante dos seus pais é melhor para ele. Quanto mais distante da sua mãe, do seu pai que ensina a verdade, para ele é melhor. E o filho pródigo era dessa maneira. E nós vemos que hoje em dia, quantos jovens agem dessa forma? O pai diz, meu filho, obedeça a palavra de Deus. Meu filho, vamos para a igreja. Ou muitas vezes dá um bom conselho e os filhos, a juventude não quer acatar os conselhos. Querem viver de forma dissoluta, distante dos conselhos de seu pai. E o filho pródigo viveu assim. Quis fazer isso. E assim o filho pródigo vai de prazer em prazer, de farra em farra, de prostituta a prostituta, de motel em motel, de bebedeira em bebedeira. Olha como foi a vidinha dele. Ele chegou para o pai certo dia, deu uma louca na cabeça dele. Ele enlouqueceu de verdade. Porque nós podemos dizer que foi uma grande loucura que ele cometeu. Chega para seu pai e diz, não, meu pai, já chega. Não quero mais viver nesse lar, agora eu quero a minha parte da minha herança, porque eu vou festejar a minha vida, eu vou desfrutar a minha vida. Já chega dos outros mandar na minha vida. E aí ele chega, o pai dá a parte da herança. Imagine o coração daquele pai. Saber que o seu filho iria para um país distante. E que ele não estava nem aí, nem se importando com o seu pai. Não se importando com os conselhos e as advertências que seu pai o deu. E ele queria sempre ficar longe do seu pai. E aí nós vemos que ele vai viver a vida dele da maneira que ele quer. Consegue muitas amizades. Porque até então, quando uma pessoa ela tem muito dinheiro, ela tem muitos amigos. E o pior de tudo que acontece aqui, no exemplo do filho pródigo, enquanto ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos e muitos amigos. E hoje não é diferente. Talvez você, jovem que está ouvindo esse programa, ou você, pai de família, que até hoje não tem acertado dar um conselho correto para o seu filho, veja no exemplo dessa parábola e comece a ensiná-lo. E nós vemos que ele começou a viver de forma dissoluta no erro, no pecado, de prazer em prazer, de farra em farra, arrumando mulheres, se prostituindo, bebendo, gastando dinheiro à toa. Esse camarada torrou todo o dinheiro do seu pai, da sua parte da herança, em farras, em prostitutas, em bebedeiras. E aí chega o momento que ele fica sem nada, sem nenhum centavo. Era meira, fazendo as mesmas coisas que o filho pródigo fez. Chega, bate final de semana e diz, eu